espetacularização urbana. O que é essa espetacularização urbana? É um projeto que visa transformar a configuração urbana, transformar a estrutura social e arquitetural do espaço urbano. Ele vem por alguns mecanismos concretizar essa ideia de transformação. Um deles seria a revitalização. Revitalização, apesar da palavra indicar um revigoramento, uma reformulação do espaço, ela na prática as suas consequências são muito danosas. Como, por exemplo, ocorre um aburguesamento do espaço urbano. Localizada na área central da cidade do Rio de Janeiro e às margens da Baía de Guanabara, um dos maiores ícones da cidade, a região portuária, é objeto de um grandioso projeto de revitalização. Considerada durante décadas como a porta de entrada do país, desde a abertura dos portos em 1808, a região portuária, apesar do atual cenário de abandono e degradação, guarda em si um potencial extraordinário para se transformar em uma nova e forte centralidade comercial, residencial e de lazer, polarizadora de novos investimentos na cidade. Uma cidade que não cuida da sua área de origem, que não cuida do seu centro, é uma cidade sem identidade. Um dos primeiros desafios que nós estabelecemos ao entrar na Prefeitura do Rio, já na época de transição, foi viabilizar esse sonho que parecia impossível para a cidade do Rio de Janeiro, que era a recuperação da zona portuária. O projeto é um projeto fundamental para a cidade, né? O Rio tem demanda de novas áreas para escritórios, para residências. É uma área da cidade que já tem infraestrutura urbana, que precisa ser requalificada. Esse projeto talvez seja o ícone ou o símbolo principal desse novo momento de revitalização que vive o Rio de Janeiro. O governo de Santa Catarina apresenta Quarta Ligação Ilha-Continente BR-101. Assim como a Ponte Hercílio Luz, é um marco no desenvolvimento e no turismo de nosso estado. O projeto do Quarto Acesso representará um novo eixo no desenvolvimento da região, pois prevê a construção de um aterro no lado continental, abrigando grandes áreas de lazer. Com parques, marinas, arenas esportivas, áreas de caminhada e ciclovia, jardim botânico, além de um acesso para o mar exclusivo para a Marinha. Há espaços aparentemente públicos, mas na verdade eles são apropriados por determinados grupos sociais em função basicamente de renda, de classe social, de estado social. A gentrificação, ou limpeza social, é um conjunto de medidas urbanísticas cujo objetivo é expulsar a população mais pobre de uma região para dar lugar a uma população mais rica. Espaços públicos áridos, sem sombra, sem banheiro e sem nenhum lugar para sentar. Essa é a face mais higienista da gentrificação, que cria espaços públicos hostis exatamente para evitar o público indesejável. Em geral, ambulantes, moradores de rua e jovens de baixa renda que poderiam usar esse espaço para a prática de esporte ou qualquer outro tipo de lazer. Com a revitalização, processo esse que geralmente é financiado por multinacionais e acontece através da administração pública, acontece então uma certa hegemonia dos projetos de revitalização. Um empreendimento de futuro. Os projetos de revitalização urbana são criados para trazer nova vida a bairros ou cidades. Todos participam do processo: prefeituras, incorporadoras, construtoras e também os cidadãos. As regiões escolhidas para a revitalização têm potencial residencial, comercial, histórico ou turístico. O objetivo da revitalização é tornar o espaço mais limpo, um espaço mais seguro. Então, com a revitalização vem junto um policiamento, né, um adensamento policial nesses espaços, uma iluminação que também atua na direção de uma maior vigilância desses espaços e com isso, então, traz uma nova dinâmica, uma nova característica social para esse espaço.
Um exemplo de revitalização a gente vê a Rua Vidal Ramos, aqui em Florianópolis, que foi revitalizada a partir de uma associação entre o CDL e a Prefeitura de Florianópolis. O que antes era uma rua com uma diversidade cultural, o comércio local dessa rua era muito mais diversificado, a gente repara que depois desse processo de revitalização ocorre uma elitização desse espaço. Revitalizar uma rua é dar todo esse charme que a Vidal ficou, dar toda essa beleza, essa estrutura, para que os consumidores possam vir no centro da capital e desfrutar dessa tranquilidade, dessa beleza que a rua em si ficou. Isso quer dizer o quê? Pessoas de outras camadas, de camadas mais pobres, passam a não se sentir tão à vontade de frequentar esses espaços, por se sentirem desencaixadas economicamente desses espaços. A patrimonialização, ela busca então tornar o passado imortal, a preservação da memória, passando assim os edifícios, os patrimônios históricos a ocupar um espaço de extrema importância mercadológica para a cidade. Excuse me? No, it's another one. I think you go on a Jeep. Different favela, different company. All right. Okay. This one is very safety and we know everyone, so you are safe. Okay? But if I want to go alone, good luck. Go now! Go! Cross it! Don't look to the side, just go! You want me to take a picture of you with the favela in the background? Yes, please. Não há um esforço nem um interesse de regular a atuação do capital na sociedade. Então, o ciclo neoliberal é exatamente isso. É a vitória do capital sobre a sociedade, capturando o Estado, se incrustando no Estado, virando uma espécie de motivação primeira da atuação do Estado. E eu acho que o desenho da cidade, a cidade paga esse preço. Então, existem coisas que precisam ser construídas, pensadas e vividas coletivamente. Eu acho que é uma questão de representatividade política mesmo. A gente tem que pensar, tem que cobrar das autoridades uma tomada de posição mais clara em favor da coletividade, contrariamente a esses interesses privados que simplesmente são de curto prazo e que não estão preocupados com o andamento da cidade. Coreopolícia. Seria então a coreopolícia a fusão entre coreografia e polícia. Coreografia como a disposição e manipulação de corpos uns em relação aos outros, de acordo com as regras espaciais. Polícia, poder responsável por coordenar a organização cinética do espaço urbano. A polícia, a organização policial, então, opera por um sistema de presença que atua na estrutura cognitiva dos atores sociais e na sua governabilidade. Atos cognitivos, atos que ocorrem por um sistema racional. Portanto, submissão, obediência à autoridade seria um ato cognitivo, obediência à lei. Governabilidade, para Foucault, seria a estratégia do Estado de dominação das relações sociais. Ela atua por um agrupamento de técnica e tecnologias que determinam a conduta dos indivíduos na sociedade. Portanto, então, essa fusão de coreografia com polícia, ela visa lançar, propagar o imperativo da circulação. A coreopolícia vem, então, para lembrar que o espaço urbano não é apenas um espaço para circulação, mas um espaço de circulação. Meu irmão, é o seguinte, brother, esse protesto aqui é um movimento da sociedade civil, legítimo, lindo, onde as pessoas estão reivindicando para reconhecer os seus direitos. É absurdo a população achar que isso aqui é violência, meu irmão. Violência é isso aqui agora, ó. Violência é a porra do spray de pimenta que eu tô sentindo agora nesse caralho, não vou sair. A porra do spray de pimenta que eu tô sentindo nesse caralho aqui agora, meu irmão. Por quê? Violência é 5 mil casas serem destruídas para construir a porra de um VLT. Violência é o professor ganhar R$8 a porra da hora aula. Não sai! Não sai! Deixa eu ficar aqui, caralho!
Escuta essa porra dos dois primeiro! Esse caralho aqui, olha essa porra aqui! Filma aqui, velho, filma! Essa porra aqui! Isso é uma violência, caralho! Isso que é uma violência! Isso é só barulho! Isso é grito de opressão! Isso é a voz que o governo quer! O povo oprimido! A coreopolícia acontece em detrimento do consenso. O consenso do movimento é que tudo na cidade me leva a me movimentar. A mobilidade é a palavra-chave da cidade contemporânea. Esse movimento tem o objetivo nele mesmo, mover-se, mesmo que se esteja alienado das razões que levam você a se mover. Você precisa se mover. Essa mensagem está clara no espaço urbano. A coreopolícia, então, ela vai operar através do consenso. Ela opera por meio da redução dos conflitos, para alcançar uma forma ativa de despolitização do cotidiano. Isso é, a coreopolícia, então, trabalha na direção de contenção do desentendimento. Aquele que obedece se submete à ordem, se coloca integralmente à disposição de servi-la. Está em consenso. Como o consenso, então, é uma prática despolitizada, a gente vai pensar aqui na estratégia dissensual, que é o contrário. O dissenso, então, vai atuar na contramaré da hegemonia do poder. Ele vai buscar o choque, o conflito com a norma, com o que é fixo e com o que é inquestionável. A partir do dissenso surge a ação política. A relação da polícia com o dissenso é uma relação antagônica, onde há dissenso, há repressão. Porque a polícia está ali para desmobilizar o dissenso, para combater o dissenso, para concretizar sua função de coordenadora do espetáculo cinético das cidades. É preciso mover-se. Quem não está de acordo com isso sofre as consequências. The topic is civil disobedience. You're saying our problem is civil disobedience. That is not our problem. Our problem is civil obedience. Our problem is the numbers of people all over the world who have obeyed the dictates of the leaders of their government and have gone to war. And millions have been killed because of this obedience. But now we have Western civilization, the rule of law. The rule of law has regularized and maximized the injustice that existed before the rule of law. That is what the rule of law has done. When in all the nations of the world, the rule of law is the darling of the leaders and the plague of the people. People in all countries need the spirit of disobedience to the state. Moradores, uma interferência urbana que buscou explorar estratégias de mobilizar o dissenso, ou seja, estratégias de coreopoliciamento dissensual. A matriz no morador de rua, na prática política do morador de rua em relação à cidade. Uma vez que o morador de rua produz dissenso pela sua própria relação com a cidade, a sua relação econômica e social com os espaços. Econômica por não obedecer às imposições mercadológicas, por não ser um consumidor e encontrar-se fora do jogo capitalista. Social porque ele transgride o imperativo do movimento, a ideia do urbano como espaço de circulação, pois o morador permanece, ocupa e se apropria desse espaço. Portanto, morador de rua domestica social e geograficamente os espaços da cidade, como nos diz Frangella. Morador de rua rivaliza com a ideia de cidade-espetáculo. Ele é uma ruptura da estetização urbana. A ação coreopolítica mais potente, no sentido de acionar o coreopoliciamento, eram, portanto, as ações onde os corpos dos performers eram dispostos
na inerte horizontalidade, ou seja, deitados no chão. O acionamento do coreopoliciamento ocorria principalmente quando esta disposição horizontal dos corpos ocorria em espaços de circulação, como calçadas, ruas movimentadas, calçadões. A ação de empilhamento foi bem sucedida no acionamento do coreopoliciamento, nos locais de circulação grande, em locais onde a polícia estava próxima. O empilhamento era uma sobreposição de performers, uns sobre os outros. Essa sobreposição de corpos era ausente de movimentação. Os performers ficavam uns sobre os outros, amontoados como uma pilha de corpos. Essa ação provocava uma reação quase que imediata do coreopoliciamento, quando era executada em frente à matriz da catedral. No primeiro evento em que aconteceu esse enfrentamento entre policiais e performers, foi num domingo, dia em que o espaço da cidade de Florianópolis está bastante esvaziado. E ele é predominantemente ocupado por moradores de rua, que acabam sendo invisibilizados no cotidiano da cidade. Com a reação policial, então, o empilhamento tornou-se uma coreopolítica de dissenso, graças ao modo de operar da polícia. Ou seja, a polícia legitimou a ação política do empilhamento. Levanta. Bora, vamos. Não pode dormir no chão. É eu que faço coisa pior contigo, Ana, levanta. Já filmou tudo certinho de filmar? Não. Também. Vai levantar ou não vai? Todo mundo. Deitado não vai levantar ou não vai? Quero tirar, vai? Também. Então levanta. Eu estou mandando tu levantar. Não interessa quando eu cheguei, interessa que eu tenho direito de ficar aqui se eu quiser. Não, tu não pode fazer da calçada. Estou mandando tu levantar, levanta. Um ambiente privado. Não sabe. Pelas ruas da cidade, polícia vai! Pelas ruas da cidade, polícia vai! Pelas ruas do subúrbio, polícia vai! Toda velocidade, vai para o asfalto, vai ver os documentos! Polícia vem, polícia vai! Polícia vem, polícia vai! Polícia chamada, polícia vai! Ajuda chamada, polícia vai! Ajuda chamada, polícia vai! Ajuda chamada! Polícia vem, polícia vai! Polícia vem, polícia vai! Pelas ruas da cidade, polícia vai! Pelas ruas da cidade, polícia vai! Pelas ruas do subúrbio, polícia vai! Toda velocidade, vai para o asfalto! Vai ver os documentos! Polícia vem, polícia vai! Polícia vem, polícia vai! Ajuda chamada! Polícia vai! Ajuda chamada! Polícia vai! Ajuda chamada! Polícia vai! Ajuda chamada!